E aonde? Bem Onde que ela legal. mora? Não sei, eu tô fazendo online. Fazendo exercícios, técnicas, tô mandando uma playlist pra começar. Pô, gostei, muito caro, E não. 100 pila a aula, mais ou menos. 200 pila, eu tô fazendo quinzenal. Bem bom, cara. Bem Pô, legal vou querer, mesmo. cara. Bem legal, tá sendo É, uma experiência bem rica, cara. depois eu vou ver, manda o Principalmente em Instagram relação à dela. vergonha, né? É, com Cara, certeza. meu Deus. Ah, não, eu preciso, cara. Tá sendo assim um. Foi lá então? Chegamos. Tô gravando, quando vocês quiserem começar. E aí, Brunão? E aí, Como é Rodrigão? que estamos? Mais um podcast. Sim. Nós aqui reunidos, debatendo, conversando, aquele papo fluido, tranquilo, tentando aprofundar temas que possam ajudar aí nossos ouvintes, espectadores. Que tem que se inscrever, né? A gente não tem esse traquejo de pedir para as pessoas se inscreverem, É mas é verdade. importante se inscrever e compartilhar para que, se fizer sentido, né? Para que essas informações e esse convite que é feito aqui possa, de alguma maneira, chegar a mais pessoas, né? É verdade. E hoje somos eu e você, É, nós dois aí com um bate-papo. um tema que é importante, né? Talvez acho que Pô, esse é um dos temas, além da. Ele se junta bastante com outro vídeo que a gente fez sobre autenticidade, de certa forma, né? Porque tava até pensando, quando a gente conversou, qual vai ser o tema e tal. e a gente sempre decide na última hora. Nunca é É planejado. planejado. Mas é porque quando a gente falou e eu pensei também, né? Pô, realmente vergonha e culpa são temas importantes. Porque acho que são temas que tocam no nível muito da nossa existência, né? O quanto a vergonha e a culpa, elas colapsam, diminuem, né? O brilho da nossa existência, a nossa vitalidade, a nossa potência de existir, né? É, Nos acabam sendo couraças, né? coraças muito São profundas. camadas escuras que bloqueiam essa luz, né? Bloqueiam demais. A gente vê no sistema nervoso, quando a gente vê no organismo a pessoa. A gente vê, né? A pessoa com vergonha. Tu vê que aqui, né? Geralmente dá aquela baixada da cabeça, colapsa essa região diafragmática, Sim, colapsa esse diafragma daquela. exato. Se tu for ver assim, vai gerando como que no primeiro momento, um buraco que vai absorvendo, absorvendo até o momento que é insuportável e colapsa, né? Em termos de Exato. sensação física, né? Sim, E se a gente olha na postura da pessoa, né? exato. Fica bem delimitado quando tá nesse lugar, né? O Uhum. oposto, né? Da dignidade, do orgulho saudável, né? Que é tu conseguir sustentar o teu eixo, né? Tá na tua coluna, sustentar os teus pés, né? Quadril. E de tu conseguir estar completamente em relação a ti e ao outro, né? Exato, Então, exatamente. eu acho que é um tema. É, Por isso que eu pensando e tu propondo e tu sim, achando bom e trazendo novas ideias, eu acho que é verdade. para expandir a existência, a gente precisa aprofundar nesse tema, né? Com certeza. Eu acho que, tô falando aí, eu lembrei de alguns conceitos do próprio, da alquimia mesmo, né? Falando a autoexpressão, esse posicionamento saudável frente à vida, né? Uhum. Onde a gente está alinhado, né? Os chakras estão funcionando equilibradamente, né? Uhum. No processo de se expor, de sair Uhum. para fora, realmente é uma energia masculina, né? Uhum. E quando eu comecei a estudar mais a fundo essa questão da integração do pai e da mãe dentro da gente, Uhum. né? E aí tem a serpente da mãe, que faz um movimento do segundo centro para o quarto e para o quinto, Uhum. né? Para o sexto, desculpe, sexto centro, que é o terceiro olho. Uhum. O pai, ele faz um movimento do primeiro para o terceiro e para o quinto, que é a garganta. Uhum. E geralmente a timidez, muitos aspectos da vergonha, nesse Uhum. processo de retraimento, às Uhum. vezes é uma dificuldade dessa expressão, principalmente masculina. Claro que não é Uhum. geral, assim, não quer dizer que seja só com o pai que tu vivenciou aquela experiência Perfeito. traumática. Uhum. Pode ser com a mãe, mas de alguma forma essa expressão que sai é muito da energia do pai. E aí essa expressão que compreende, que baliza tudo, que às Uhum. vezes te traz também para um movimento para dentro, De por uma recolhimento, né? necessidade de manter essa integridade, esse eixo alinhado, Uhum. é um movimento mais feminino da mãe, Sim. né? Então, muito Uhum. interessante isso, né? Perfeito. E de alguma maneira, ainda que a origem não seja uma questão paterna, para eu poder fazer esse movimento de
de sair de mim e ir para além de mim, eu vou precisar dessa energia masculina disponível. Exatamente. Então, e que é um dos desafios, porque no tratamento da vergonha, de uma vergonha mais importante, um desafio é esse, né? Que se a pessoa olha direto para o que ela tem vergonha, ela colapsa e vai se afundando cada vez mais, se fechando cada vez mais. Pega uma criança na escola, ela tá entrando na sala de aula, nos primeiros dias, e já tem um grupinho, e ela tenta se incluir, não consegue, e tu força, ela vai se grudando cada vez mais em ti, Exato. vai ficando cada vez mais na porta, ela vai se retraindo Sim. cada vez mais. Então, é um desafio porque tu precisa olhar para ela, mas com a possibilidade de fazer sempre esse movimento de retorno e uma progressão. Um retorno e uma progressão. Para ganhando esse movimento de sair e de se expandir, ao invés de se interiorizar e se recolher, né? Exato. Então, é um desafio tratar mesmo. É. Mas também saber das origens Sim. e dos outros sentimentos que estão associados vão ajudando a criar um espaço, primeiramente às vezes cognitivo, mas depois emocional, para poder transformar e poder se expressar completamente, né? Porque, no fundo, existir e se expressar são um contínuo da mesma experiência, né? Então, aquilo que quando eu existo, naturalmente eu existo me expressando de alguma forma, e nessa expressão eu volto para mim, e expando a minha existência. Exato. E dou continuidade na expressão cada vez mais, né? É dinâmico. É dinâmico. É dinâmico. E aí quando tem algumas coisas, né? Então, pensando em origem, né? Existem situações, claro, que na vida que a gente vai passar de forma inevitável, vamos dizer assim, né? Sejam elas ocorrendo realmente ou na fantasia da criança. Sim. Também, às vezes essa imagem vai ser cristalizada da mesma forma. Sim. A gente pode ir criando equívocos e camadas e concepções que vão nos tirando dessa fluidez da autoexpressão, né? Os traumas. A gente até estava discutindo aqui, né? A vergonha de expressar os talentos, né? A gente estava falando da música aqui, de cantar, né? Uma coisa que tudo manifestou também. E a gente tem esse lado, né? Da música. E uma vontade de cantar e uma vontade de estar falando. Hoje a gente já está aqui falando. Sim. Né? E o quanto isso mexe com a vergonha. Será que eu estou cantando bem? Será que eu estou me expondo aqui de forma inadequada? Qual será o julgamento das pessoas, né? Sim. Então, de alguma forma, em algum nível, cada um vai viver alguma experiência, alguma história com vergonha. Sim. O que pode também acarretar numa culpa. Seja numa culpa real, uma falsa culpa. Sim. Né? Com certeza. Como é que tu olha para isso, Bruno, assim, para teu processo, né, de vergonha e culpa? É interessante porque eu acho que eu tô sistematizando agora, me vieram algumas imagens que é como se daria pra gente separar em 4 vergonhas, né? E aí eu entro em umas e tu entra em outras, que é... A gente poderia pensar numa vergonha que é de um trauma vivido, e que a gente já posso começar entrando nela daqui a pouco. A vergonha dessa necessidade de pertencer, né? Essa vergonha que dá quando a gente corre risco de ser excluído e dá que dá esse lugar que eu morro de medo de não pertencer ao grupo. E no adolescente isso é muito comum, né? Todo mundo anda com uma determinada roupa, e se eu chego num ambiente com uma roupa diferente, eu sinto uma vergonha como se eu fosse de fato excluído, aniquilado a minha existência, né? Então essa é a segunda, vamos botar assim, né? Tem essa vergonha que tu começou a falar, que é de expressar algo mais genuíno, e até do nosso afeto, de ter necessidades, que essa é uma terceira, vamos botar assim. Não que tenha ordem preferencial, só para dar uma organizada assim, né? E tem uma quarta que tem a ver com... que tem um link com a segunda, que é... a gente sabe que está atuando, que nós não estamos sendo honestos, né? E que estamos escondendo algo. Esse algo que muitas vezes a gente julga negativo e que nem é necessariamente, mas porque naquele contexto seria negativo, a gente acaba escondendo. Eu lembrei agora da minha adolescência, que eu gostava de muitas músicas assim diferentes, eu gostava de todas, mas em alguns ambientes, por exemplo, assim, eu lembro que um dia na escola, eu cheguei na escola, estava tocando uma música de Sandy Júnior, e era da Sandy, acho que Laura Pausini, aquela Inesquecível. E aquela música tocou meu coração,
E eu me lembro que eu cheguei cantando, isso eu devia ter o quê? Na quinta, sexta série? 10 anos, 9. Mas pro meu grupo de amigos, que era o grupinho mais de fazer bagunça, aquela coisa, eu gostava daquela música e era algo extremamente genuíno, né? Que falava sobre, enfim, afeto. Eu fiquei com muita vergonha e eu fui cantar e um amigo olhou pra mim e eu me lembro que eu fiquei com ódio de mim na hora, que, cara, como é que mancada que eu dei, como é que eu... Então, que são esses lugares dessa culpa Sim. que a gente tem que esconder esse afeto, as necessidades. Então essa vamos botar aqui a quarta, né? Certo. Que acho que daí tu pode entrar também melhor do que eu nessa. Acho que para começar falando um pouquinho da primeira, que eu acho bem interessante, que é a culpa relacionada ao trauma. Então é importante que as pessoas possam saber que o trauma, que é algo forte demais, rápido demais, e que não teve possibilidade de viver com alguém com sistema nervoso maduro, aquela situação que foi caótica, rápida, inesperada, era uma situação sem controle nenhum, né? Sem contenção nenhuma. O que acontece? Quando a criança vive aquilo com um adulto, por exemplo, né, sei lá, um abuso, né, ou uma violência, uma agressão muito forte de um dos pais contra ele, para a criança aquela situação é muito desesperadora e muito dolorosa. E o que ela faz? Para poder sobreviver e manter o vínculo, e através do vínculo ter o mínimo de segurança, ela acaba atribuindo a ela mesma a causa daquele evento. E isso é muito difícil a gente entender, mas como funciona isso na psique, né? Então, um evento é desesperador, já não basta o evento doloroso de agressão, humilhação, violência, mas de alguma maneira eu atribuo a mim a causa daquilo, a culpa daquilo, para que eu me mantenha vinculado com aquela pessoa e tenha algum nível de controle sobre aquilo. Porque como eu não tenho controle sobre nada do que aconteceu, se aquilo aconteceu porque eu fui muito errado, porque eu fui muito mal, se eu for bom, ou se eu fizer tudo certo, quem sabe da próxima vez isso não aconteça. Então aí acontecem duas coisas. Uma, a vergonha por conta da responsabilização equivocada que eu atribuo a mim mesmo, e depois uma concepção sobre mim mesmo ruim, que eu fui responsável pelo aquele horror. Então eu atribuo um valor, um significado, uma concepção muito negativa sobre mim. Então, se eu vivo o abuso, sei lá, de um tio, e ele que era o cuidador, ele que era o responsável, e ele é irmão de alguém da família, ele mantém o vínculo, eu atribuo esse horror a mim mesmo, como forma de manter a segurança e o vínculo, e como forma de criar alguma estabilidade para um pseudo-controle fantasioso da situação. Certo. Como se da próxima vez, ou de alguma maneira, isso pode ser remediado, se eu melhorar isso em mim, se eu mudar isso em mim. E aí começa a acontecer um funcionamento que é eu começar a me contrair e me modificar e de alguma maneira sentir um sentimento muito ruim sobre essa situação. E sobre mim mesmo perante essa situação, né? Então atribuo valores muito ruins. O que faz uma sensação de que a gente pode trazer como um auto-ódio, né? Muito grande, né? Que é... Como eu percebo que isso se repete, eu não tenho como sair desse funcionamento, eu vou atribuindo cada vez mais valor negativo a mim mesmo e sentindo sentimentos ruins sobre mim. Desvalia. Autorrejeição mesmo. Um rechaço. Essa principalmente, geralmente são concepções bem duras, né? E por isso ficam muito cristalizadas. E como eu fico me culpabilizando e atribuindo a causa a mim, vai deteriorando mesmo o senso de valor da minha existência, né? Então esse é bem importante. Então, por mais que a gente trabalhe o trauma, essas concepções e essa culpabilização permanecem por muito tempo. Então, conseguir ajudar a pessoa a separar, e agora até como tratamento, né? Se a pessoa pode escrever sobre aquilo e de alguma maneira criar uma distância mínima, porque quando a gente escreve, a gente às vezes, né, cria uma distância, e começar a criar um mínimo de, primeiramente, aceitação, mas compaixão mesmo
por essa criança que viveu isso, porque geralmente são necessidades mais tenras, assim, mais novinhas, né? Esse nível de compaixão que eu vou começando a criar para tentar entender, ouvir ela, escutar dela o que ela acha sobre ela mesma. Esse nível de afetividade e aceitação pode ir criando um espaço para que aos poucos eu possa questionar e reavaliar essas concepções que ela trouxe. Como realmente eu tinha força para fazer diferente? Sim. Realmente eu era capaz de perceber alguma coisa diferente, sei lá, com 5 anos, eu tinha cognição para isso? Então essas perguntas, depois de muito afeto e muita presença ao observar essa cena e me observar nessa situação, possibilita que eu possa ir como se fosse desarmando essas pequenas bombas que vão estourando diariamente, até que essas concepções, essas crenças tão enraizadas sobre mim mesmo, comecem aos poucos a perder o sentido. Porque daí esse raciocínio próprio que ficou lá enraizado, trazido à luz de uma consciência amorosa e questionado por ela, perde sentido. Então esse é um trabalho bem legal, bem cuidadoso, atencioso, mas que vai trazendo depois um nível de amor próprio, como a gente falou no outro conteúdo anterior, grande. Acho que essa é a primeira. Sim. Mas tu pode agora falar sobre a Sim. segunda, a terceira. Vamos pular a terceira, que é a da vergonha Do eu superior, né? Dos nossos talentos, do nosso brilho, do nosso amor, luz. né? Então, uma situação assim que o próprio guia, né, nos traz é que a criança muitas vezes, quando se sente rejeitada por algum dos pais, né, pode ser a mãe, pode ser o pai, e aquele outro pai que é amoroso, afetuoso, mais submisso, mais entregue, ela pode fazer um julgamento de que o amor está na rejeição, né? E a fraqueza e o fracasso no amor entregue desses pais, né? Desse outro pai, né? E construir assim um padrão de busca por amor que rejeita, né? Por aquele que rejeita a todo momento, fazendo com que ela viva um ciclo, né? Onde ela se perde de si mesma, né? E deu um branco aqui, velho. Se perde de si mesma. Depois a gente corta. Me perdi de mim mesmo agora. Mas é um tema curioso porque ele leva para lugares diferentes mesmo, né? Porque isso, quando a criança ela vai atrás, quando ela é rejeitada, então ela busca o amor. Isso é louco, né? Que eu busco amor, por exemplo, na mãe, eu busco amor na mãe, ou busco amor no pai, e naquele momento ele mais frio me rejeita, eu, em vez de continuar buscando esse desejo de expressar e receber amor, eu vinculo isso à rejeição. E começo a me relacionar com pessoas que me rejeitam e vou buscar na rejeição o amor. Exatamente. Fica um ciclo... Sem se dar conta. Embora conscientemente ela queira o amor real e verdadeiro, mas a imagem cristalizada, inconsciente, é que a rejeição está o amor. Isso, né? Então o efeito é eu busco quem me rejeita. Exatamente. E isso é importante, um olhar atento a isso, que é o que eu penso é uma coisa, mas quais são as pessoas? As pessoas que eu busco me relacionar, elas estão disponíveis? Ou ela é exatamente igual àquele cuidador indisponível, frio ou agressivo? Porque se mistura aí. Se mistura muito. Na busca do amor, para como ele foi atendido, fica uma associação equivocada e que pelos efeitos a gente vê que a gente pode até dizer, pô, tem um dedo podre, né? Eu sempre busco. Exatamente. Então, esse é um ponto importante, né? E claro, e assim, vamos dizer assim, existe um anseio da alma, né? De querer, como a gente falou aqui, de expressar o seu ser, seus talentos, as suas qualidades, a sua natureza individual. E dentro desse contexto, a gente sempre vai ter alguns, dentro do nosso mundo dual, né? A gente vai sempre trazer aspectos que estão distorcidos para que a gente venha a clarificar. Sim. Então, assim, em muitos momentos, mostrar essa luz se torna vergonhoso para a pessoa, né? Justamente porque se ela já viveu uma experiência em que o amor está na rejeição,
Quando ela começa a querer viver o amor, sentir o amor, ela pode se sentir envergonhada e culpada por estar sentindo algo que não é aquilo que ela registrou, né, dentro dela. Então é um conflito, novamente, né? Então, assim, viver esse processo de olhar para isso, de aprofundar, de desfazer esses equívocos, é o grande caminho, né, da nossa Sim. caminhada evolutiva e Sim. uma busca por uma ajuda qualificada. Sim. E é interessante poder pegar esses dois pontos, né? Uma qualidade, e acho que vale a pena depois se tu quiser falar mais, porque a gente tem essa dificuldade daí de sustentar o nosso brilho no mundo, né? E é importante que a gente tenha coragem de sustentá-los, né? E de expressar o amor, né? Eu tava caminhando na praia com minha irmã no final de semana agora. A gente tava na praia juntos. Mas depois a gente saiu pra caminhar e ela queria me atualizar um pouco. Bate-papo de irmão, assim, como é que tá a vida dela. Tem um momento que ela trouxe algumas coisas bem boas que ela tá vivendo, assim, e desafios que ela conseguiu enfrentar. E aí foi muito interessante porque eu senti um alívio, depois senti um orgulho de irmão, assim, né? E depois senti um amor. Isso no final da caminhada. Eu fui sentindo um amor, assim. E foi muito interessante porque daí, no momento que eu ia expressar, eu senti isso, assim, como ia vir amor e emoção, assim, que naquele momento seria, no meu julgamento, depois eu percebi que eu julguei inadequado, tipo assim, como se ela fosse falar assim, mano, o que tu tá tão emocionado, assim, me abraçando, o que é isso? Como se esse amor fosse inadequado demais. Essa é a crença que veio. Como se naquele momento o meu amor e a minha emoção fosse inadequado demais. Eu me dei conta que a gente parou, ela sentou na cadeira, e aquilo ficou ali. E eu me dei conta depois, de noite em casa, que eu tava assim, nossa, que... Eu tava bem, mas tinha tipo uma bolinha no peito, assim, né? E ao respirar isso, me veio na hora a cena da gente caminhando na praia. No final, eu sentindo isso e na hora que eu ia expressar, eu dei um passinho atrás. Por vergonha, por conta do julgamento, de inadequação e de que naquele momento o amor era demais. E que isso poderia, que eu fosse desqualificado, enfim, como já aconteceu em algum momento da minha existência, entende? Cantando inesquecível, né? Então que eu me senti que eu seria desprezado nesse amor, né? Então naquele momento eu percebi daí de noite essa expressão final que não veio. Depois no outro dia eu mandei um áudio para ela, segunda-feira, né? Podendo dar vazão, e aí senti que deu uma descarregada e me senti mais amplo e conectado com o amor por ela. De forma assim mais clara. Mas que tem tudo a ver com essa vergonha do amor, da necessidade do amor, da busca e da entrega desse amor, da entrega por esse local mais íntimo e amoroso mesmo que a gente tem, né? Então, pra mim foi curioso, aconteceu esse domingo agora. Sim. Isso E que tu ainda bem que eu viveu. consegui mandar mensagem depois, porque eu fiquei inteiro, em paz. Que bom. Eu já senti isso já algumas vezes. Principalmente na relação com a minha esposa, né, por exemplo. De eu conseguir comunicar pra ela exatamente o que eu tô precisando, o meu desejo, né? Meu amor por ela. Né? De querer a fusão, de querer estar junto, de querer... E é porque às vezes eu já me sentia, eu mesmo me julgo nisso, né? Ah, será que eu tô sendo muito... Isso, tem um julgamento. Tem um julgamento. Claro que eu Você já olhei muito para isso, mas... Sim, mas fica bem sorrateiro, né? Passava por debaixo. Fica muito sorrateiro, porque em muitos momentos... E sei lá, dentro da minha... Talvez da minha ancestralidade, né? Da cultura que eu trago dos meus pais, né? Demonstrar muito amor tem um certo fator de julgamento de que eu não estou sendo muito fraco, ou submisso, sabe? Sim. Isso existe um pouco, claro. Mas claro que né, a gente sabe que isso também é falso e a gente vai nesse processo de crescimento. Sim. Então ainda hoje eu me vejo em alguns momentos, às vezes, com dificuldade de dizer que eu, né, expressando um sentimento, ou um elogio, ou mesmo dizer que eu amo, né? Uma coisa que mudou muito nossas vidas, eu diria, meu relacionamento afetivo, amoroso e familiar hoje, é a vinda do filho, porque ele é muito amoroso. E aí, e a gente também cultivou muito isso desde o início, né?
Sim, sim. Então, não tem mais pra onde escapar. Eu amo, eu sinto saudades, expressar o que tá sentindo, ter esse Uhum. espaço de comunicar. Então, isso é muito... É curador também pra gente, né? Essa Sim, experiência. totalmente. E porque como a criança, ela começa a... Porque quando criança, isso é importante também. Quando a criança tem a necessidade dela, né? E uma vez que a necessidade não é atendida, então, por exemplo, se eu sou uma criança e preciso de um colo para me sentir aconchegado, por exemplo, e seguro. Se naquele momento eu não recebo, eu vou ter vergonha, e isso é importante também sobre esse quarto, eu vou ter vergonha da minha necessidade de precisar de um colo. E ao ter vergonha dessa necessidade, eu vou esconder ela, porque daí eu não sinto mais vergonha de mim. E esse mecanismo é muito louco. Sim, sim. Então eu me sinto muito importante, e aí no falso orgulho, de que eu sou uma pessoa Que não preciso. que não necessito de toque de ninguém, sou autossuficiente. Então eu começo a atribuir um valor positivo à distorção. Sim. Então eu não preciso de toque e sou livre e superior por conta disso. E essa parte que precisava tanto de toque e acolhimento para sentir contido, seguro e amado, dessa eu tenho vergonha. E aí é curioso porque eu começo a atribuir cada vez mais, e essa é uma tríade que também anda junto, né? A vergonha, o julgamento e o medo. Nessa quarta vergonha. Eu vou ter um julgamento sobre isso, que é, por exemplo, sou carente, né? E esse carente tem um desprezo. E nessa carência, por ser carente, eu vou ter medo de sentir aquela dor que eu senti que era, não vai ter para ti. Então eu tenho medo de, na minha busca do amor, eu senti o julgamento da carência e a negação daquela necessidade. Então eu perco o contato profundamente com ela por conta dessa vergonha. Que E eu fica tenho ali medo de tapando. cair num vazio, né? Sim. Porque aí tu não vai estar aberto, me expus, e se a pessoa não te der, tipo, né, não tiver ali pra eu também, né? Sim. Tu vai ficar naquele vácuo. Vai ficar O no que muitas vácuo. vezes também é um medo, né, da pessoa. É um dos medos. Sim. E a vergonha depois ainda de, nossa, É uma humilhação uma humilhação muito total. grande. Eu fui lá e pedi e recebi o não. O sentimento por conta da vergonha é de muita humilhação. Muita humilhação, né? Então, no fundo, essa quarta, se a gente fosse organizar assim, essa vergonha, é do brilho, da qualidade e das necessidades vitais para poder continuar sustentando o nosso amor, Sim. sustentando o nosso cuidado, sustentando o nosso sentimento de vínculo. Todas essas necessidades, elas estão a serviço disso, de manter tudo isso. Então essa vergonha nos deixa quem e distante das nossas possibilidades, necessidades e capacidade de amar, né? Então isso tem um peso para te ver como que a vergonha ela é muito ruim mesmo, né? Na adolescência isso fica mais forte, né? Quando a gente estava falando lá antes. É porque o adolescente ele quer se sentir incluído no grupo, né? Exato. Então, acho que a segunda vergonha que a gente poderia trazer aqui, nomeando ela, seria a vergonha que está ligada à necessidade de pertencer. Então, essa vergonha a gente pode ver, isso é sempre, mas no adolescente fica mais estereotipado, em que estar fazendo parte de um grupo é vital. Então, essa vergonha vai estar também relacionado muito com esse sentimento de que para eu poder pertencer e não ser aniquilado e permanecer existindo, eu tenho que ser de um jeito, né? Que depois vai se relacionar com a imagem idealizada que eu tenho sobre mim, que tem a ver com o quanto eu naquele grupo sabia as regras, né? Essa vergonha está muito atrelada à cultura, à nossa autoimagem e ao contexto e o grupo inserido. Mas que vai dar sempre uma sensação básica que nas constelações a gente vai trazer de pertencimento mesmo, né? Que sem aquilo eu vou ser legado ao ostracismo. Sim. E tudo que tem a ver com exclusão mais profundamente gera um medo de padecer e morrer, né? A gente podia botar aqui também nessa do pertencimento de não ser visto, rejeitado, isolado, abandonado, né? Poderia botar essa aqui no grupo. Mas que é fundamental para a nossa existência. Então, quando se quem estiver ouvindo aí, né? Mas
É muito comum a gente experimentar. Ela fica muito, muito, muito forte em qualquer experimento novo que a gente vai viver. Uhum. Pode ser, sei lá, tal pessoa vai ter um encontro tal. Mas quem vai? Como vai? Essas perguntas acontecem, né? Sei lá, desde uma coisa simples a um casamento. Mas que roupa mesmo que vai? Porque tu não quer ter a experiência de estar com todo mundo de um jeito e tu ser o diferente. Uhum. Porque o ser diferente significa Sim, o processo de exclusão. sim. Então, essa necessidade de pertencer, só que quando a gente faz isso também é interessante. Se a gente se dá conta de que naquele momento essa diferença nos pôs em risco, a gente de novo sente algo ruim por nós. Putz, que bola fora, por que eu fiz isso? Uhum. Sente essa, Sim, sim. de novo, essa vergonha que vem com um sentimento de exposição. Isso. De que, putz, todo mundo vai perceber, aí sim vão me humilhar, vão me sacanear. Tipo eu assim gaguejando aqui. Né? É uma exposição. É uma né? exposição, então isso assim é tipo assim, cara, isso não poderia nunca ter acontecido. Então essa vergonha vai ter um vínculo importante com as exigências da minha autoimagem que me asseguram o pertencimento e a segurança naquele grupo. Uhum. Então manter ela, a minha autoimagem, é vital para me manter seguro Sim. e para deixar sem possibilidade de ser exposto e me sentir humilhado Sim, sim. e correr os riscos É. que a gente Sabe sabe que por quê. agora com tudo isso que a gente tá falando e eu tô sentindo, eu comecei a tomar aquela fórmula nova do Joel do ano de Saturno agora, né? Não sei, era possível me falar mais eu e sobre. minha esposa até, a gente começou juntos e ela resolveu até dar um tempo. Vou dar um tempo, eu não tô conseguindo dormir, tô sonhando muito. E eu tô sentindo também, eu tô com um sono mais agitado. E o que eu tenho tido consciência, já faz uma semana, tá, que eu comecei. Que eu tô trabalhando alguma questão ligada à rejeição e ao pertencimento. Porque é Saturno, né? E eu tenho esse arquétipo forte, né? No meu mapa, enfim. E ele é muito esse arquétipo do pertencer, do fazer a coisa certa, do estar alinhado, né? Com a tua autorresponsabilidade, com o teu propósito. E aí, assim, algumas vergonhas, parece que eu não tinha, que eu já tinha resolvido, parece que estão vindo de novo. Cara. Sim. Algumas coisas Claro. que eu... E hoje eu não, mais cedo eu tava treinando na jiu-jitsu e eu senti isso também, né? Eu perdi, né? Eu tava treinando e um colega menos graduado Sim. conseguiu me vencer numa... Sim, numa né? luta. E Numa deu luta de, né? Mas tudo bem, sabe? Sim, Tá sim, dentro, não gerou uma questão. Mas essa eu energia vi, está a presente. energia tá presente. Sim. Isso é bem Exatamente importante. isso. Isso é muito incrível, né? Porque assim como Saturno tem essa coisa da retidão, vai ter o certo e o errado. E aquilo que está errado, ó. Exato. Então vai vir esse medo desse facão que diz assim, ó, Não pra posso lá. errar, tem que estar sempre perfeito. Ou, entendeu? Tem essa sensação, às vezes, autoexigência, né? Isso, claro, isso vai ter. E é muito interessante, porque daí tu traz essa outra coisa junto, né? Que é para pertencer a um grupo, vão ter todas as exigências perfeccionistas que me asseguram 100% ali. Porque qualquer coisa que tá fora vai gerar medo de ser extirpado. Que é essa energia de distorção, né? Exato. Uma coisa é autorresponsabilidade e retidão. Na distorção eu vou varrendo tudo que não é. Exato. E esse desespero de ser varrido por ter algo que nesse contexto não encaixa, por exemplo, se na luta são os vencedores que têm um lugar ao sol, perder é uma humilhação, entende? Sim. Então essa energia, por mais que tu não vai atuar a partir dela, e a luta tem essa coisa boa que tu permanece em movimento, tu não colapsa na vergonha e daqui a pouco diz, não quero mais lá lutar, que é o que acontece na adolescência. Então eu com medo de ser excluído, eu me excluo do grupo para não sentir a vergonha, a possibilidade e o medo de ser extirpado, excluído. Exatamente. Então Eu já me excluo antes. Então para não sentir aquilo, a própria vergonha vai dragando esse anseio de me experimentar ali, totalmente diferente do teu caso, que tu vai continuar e tá tudo certo. Mas a possibilidade disso, essa quase vibração, sabe? Tá ali presente. Para poder ser, de fato, incluída e reconhecida. Inclusive, poder ver qual é o julgamento que tem ali junto, né? De que se eu perco, o que eu sou se eu perco, né? Exato. A gente pode explorar isso. Exatamente. E daí, daqui a pouco, pum.
Sentir esse alívio que dá de poder ter trazido isso à tona, né? Saído, né? E experimentar de um local muito mais em que perder e ganhar, por exemplo, né? Fora da vergonha e do perfeccionismo. Exato. É uma experiência a mais na vida, né? De integração e aprendizado. É. Mas é bom isso de poder despertar. Sim, exatamente. Por mais que tu faça, né? Já vários trabalhos, a gente já fez vários Sim, trabalhos sim. em relação a isso, né? Tá sempre olhando para esses aspectos. Mas nunca é o suficiente, parece. Sempre tem um Sim. momento, a volta da espiral ali, que tem Uhum. aspectos que tu ainda tá mexendo numa outra consciência, é claro, Uhum. mas assim, foi muito interessante porque eu não tava com toda essa clareza e agora começou, pô, olha só, claro o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo. Uhum. Parece que despertou uma consciência realmente nesse sentido, né? Sim. É isso que tá trabalhando mesmo, agora eu entendo. Agora eu senti o que tá mexendo em mim. Que louco isso, Que né? É louco, muito né? bom. E é muito bom, porque se a gente for pegar agora, Rodrigo, ó, o quarto, que tem a ver com expressar o afeto, as necessidades e o brilho, e a gente pega o segundo, que tem bem a ver com a necessidade de pertencer, comecei a fazer aula de canto, né? Uhum, uhum. E aí tava com ela, assim, e aí na primeira aula dela, Bruno, vamos fazer o glissando, né? Aquele que vai até lá em cima e volta. Então sai do grave, né? Até depois descer pro grave de novo, mas vai até o mais agudo. E aí, no primeiro dia, que ela falou, tal, fizemos os exercícios e tal, ela perguntou a minha proposta ali, né? Deu, não, voltar a cantar, pra mim é muito bom, mas sustentar melhor no tom, porque é uma coisa gostosa e eu gosto de me ouvir e queria me ouvir melhor, inclusive. Dela, não, ótimo e tal. Daqui a pouco ela começou, então tá bom, Bruno, escolhe uma música. Então acho que escolhi uma do Milton Nascimento, era. Acho que era Caçador de Mim ou Amor de Índio. Uhum. Quando eu fui começar a cantar, começou a travar. Sabe, esse lugar Sim. de não poder errar. E daí dela falou, vamos fazer primeiro um exercício de novo, Bruno, pra chegar na mais alta, porque essa música tem um momento que ela fica muito aguda e pode estar te travando aí. Beleza? Beleza. Aí lá vai eu. E quando eu fui chegar, antes de chegar na mais aguda, a minha voz falha e depois eu entro na mais aguda e ela falou, olha, da grave pra aguda tu chega, mas nesse momento a tua voz some. Tem um momento do intervalo ali na Que a minha transição voz que ela some. some. É, traz direto, não recolhe ela e depois bota. Uhum. Traz direto. Daí eu falei, cara, some porque eu tô com vergonha. Uhum. Dela, vergonha de quê, Bruno? Deu vergonha de dar uma desafinada, mas muito fora. Mas ela falou, mas tu chega no final afinado, é o meio que tu tira. Mas a possibilidade de atravessar isso e falhar aqui faz com que eu... E é exatamente o movimento da vergonha, que é se retrair e esconder. No fundo, eu escondo a voz para que não haja a possibilidade Exato. de que eu erre e falhe e me sinta, por exemplo, julgado, criticado. Na fantasia, é quase como se for dizer, porra, veio fazer aula comigo? Se não dá, né? Uhum. Tipo assim, vai cantar mais no chuveiro e depois volta. Exagerando, Sim, né? Claro. Claro. Mas vem, assim, nesse pequeno grau de recolhimento da voz, nesse grau que ela some e volta, ali tá toda a vergonha, o medo, os julgamentos e esse processo de recolhimento. Nesse grau que não tem voz, tá tudo isso. E apareceu por um segundo, entende? Nessa frequência de onda, né? Nessa frequência, e nessa frequência que vale até a pena explorar. Aham, Porque é uma exato. frequência do som ali, né, que é bem numa transição, é bem no final da transição, Aham. que tem muito a ver com as transições da minha vida, inclusive. E que a Flor tá vivendo uma agora, que ela trouxe hoje pra mim, indo pra escola, que ela falou, pai, eu tô com medo de crescer. Deu, é mesmo, filha? O que vai acontecer? Acho que se eu crescer eu vou morrer, ela falou. Olha que coisa... E eu trabalhando isso agora, botando atenção nisso, por conta da aula de música 2 semanas atrás, de olhando o que é essa transição, as crenças, tempo de trás, o medo. E ela falou, mas tu não vai poder me ajudar. Tem que até falar com a Bibi hoje sobre isso. Que ela falou, deu por quê, filha? Só quem poderia ajudar é Deus e o anjo. E como é que o anjo poderia te ajudar, filha? E o Deus dela falou,
eles iam me paralisar e eu ia voltar a ser criança. Olha só, voltar a ser neném. Daí eu falei assim, e você não consegue fazer isso. Daí eu falei, ô filha, e tu acha que só a única forma de te ajudar é tu voltar a se encolher e voltar a ser criança? Dela, é a única que eu sei, papai. Daí eu falei, então o papai vai te contar como foi pro papai quando tinha 7 anos começar a crescer. Dela, você teve medo também? Daí eu falei, sim, papai teve medo, o papai vai te contar, foi no nascimento do TTT, o papai vai te contar depois direitinho. Cara, ela ficou assim, ó. Aham. Daí eu falei, mas agora vamos, que ela tava já na rampa da escola, daí deu um abraço, subiu. Mas que tem esses lugares que ela já tá começando, que é faz as tarefas e tem errado, a professora Uhum. corrige, e Sim. daí às vezes as meninas terminam antes e vão brincar e ela fica sozinha. Então ela tá começando a experimentar esse lugar de uma amiguinha escolher a outra e tu ficar sozinha, Uhum. sabe? Ela tá experimentando essa Sim, vergonha de exato. correr o risco de não pertencer. Sim. E a opção que ela tá fazendo agora, ainda bem que ela trouxe, né? Sim. Que é se eu volto a ser neném, se eu volto a ser menor, me encolho, Uhum. isso não aconteceria. Sim. Ou eu enfrento e vou superando Isso. cada E agora a PEC. gente vai juntos, vamos ver como é que a gente vai. Claro. Mas ela. O bom é que ela pôde expressar, né? Ao invés Exato, de exato. não querer ir pra aula, começar a dar outras soluções Uhum. mais. Vamos botar assim, mais danosas, Exato. doentias, É. com seus efeitos mais. Porque aí seria esconder, fugir, né? Isso, Achar os subterfúgios, né? isso. Outro subterfúgio mesmo, né? Realmente se infantilizar mais, É, né? Porque ela ainda exatamente. continua, né? Ela tá fazendo uma aula de. Ela começou a aula de street, na aula do balé ela era super boa, tinha um super vínculo com a professora. E no street ela faz uma vez por semana, então ela tá longe de ficar incluída com as meninas. Sabe assim, porque do grupinho das que dançam bem. Então, ela volta e meia tem que tentar se incluir, às vezes não dá e ela só me olha no vidro. E sente essa coisa assim de. E ela continua indo, quer continuar indo, não quis parar de fazer, ela ama. Mas vários momentos ela chega ali, ela percebe que fez diferente a estrela. E aí, e criança fala, né? Ah, a tua não ficou legal, não sei o que lá. E dela Uhum. sente de novo essa vergonha e essa humilhação, né? Eu Sim. tenho visto que ela tá experimentando isso bem fortemente agora. Com certeza. E é importante ter esse olhar, né? Que tá tendo, e com certeza a Uhum. Vivi também tem. Sim. Cuidadoso de estar, né? Não, isso Uhum. faz parte. Vamos lá que a gente vai te ajudar a Uhum. crescer, né? Bem. A expandir Porque a a criança não existência. precisa morrer, né? A Isso, não precisa criança não voltar a ter morre. que. Não, não morre, exatamente. Segue, né? É, Mas com uma outra roupagem. exatamente. E tem uma terceira, que eu acho que. Estamos quase no tempo e nem falamos da culpa, putz. Esse programa, a gente faz um só da. O A gente tema pede um é. só da culpa, então, Sim. depois na próxima. Porque é importante também pegar em que pontos a culpa, né? Assim como a culpabilização, diferenciar culpabilização de culpa, culpa real, arrependimento, né? O remorso, as diferenças, acho que também, porque são duas energias, como a gente falou no começo, que são muito densas, né? Sim. Então vale a pena também falar, mas a gente deixa para um outro episódio. Uhum. Mas na terceira, vergonha, a gente podia dividir ela em duas, que é a vergonha de que eu sei que eu tô atuando. Se a gente fosse falar como experiência, é um constrangimento, sabe? Esse constrangimento de que eu tô atuando. É como se aqui agora eu Uhum. começasse, É sei lá, fake. é fake, essa é a vergonha. Vamos supor que eu começasse a falar palavras em inglês, sabe assim? Uhum. E dentro de mim eu sei que eu tô falando isso, mas não é verdade. Tu não sabe falar inglês, por que tu tá fazendo isso? Sim. Entende? Então acho que essa é a vergonha do fingimento, poderia ser uma perna, e a outra vergonha que a gente sente, que também tem a ver um pouco com a desonestidade, mas é a do nosso ato deliberado de fazer algo ruim ao outro. Podemos botar fazer algo mal, né? Sabe assim, num jogo, tipo assim, eu tô jogando, eu vou roubar, porque eu quero ganhar e o outro nem vai saber. E sabe assim, eu jogar carta. Sim. Vou lá e pego um por debaixo, Sim. aquele constrangimento e aquela vergonha de que eu sei que eu tô prejudicando o outro, né? E pior ainda, esse outro pergunta, nossa, parece que mexeu no bolo. E eu, não,
sei lá, tava assim, deixa eu ajeitar melhor. Esse fazer mal e esse fingir, essa pretensão, né? Isso também dá um constrangimento Uhum. da minha desonestidade Sim. e da minha Tá crueldade em algum nível, desse lugar de que eu faço algo ruim pro outro mesmo, causo dor, não ruim de mal, mas de que eu causo dor mesmo, né? Sim, por uma vingancinha, por um desejo de trapacear. Eu Sim, tento tirar vantagem. sim. Então, tanto fingimento quanto causar dor no outro também causa uma vergonha. Porque eu preciso o tempo todo estar equilibrando as coisas embaixo de mim para que ninguém perceba o jogo real que eu estou jogando, né? Na vida e nas relações. Então tem um lugar de constrangimento também. Sim, sim, sim. Até porque a pessoa ela tá ferindo uma lei, né, da Uhum. vida, assim, uma lei Uhum. espiritual. Sim, Ela não tá, ela tá deixando de ser verdadeira, né? isso. Ela tá escolhendo ajeitar as coisas, né? Criar Uhum. uma situação que não real. Uhum. E ela sabe no fundo, que não é real. Uhum. Então ela mesmo já se culpa, né? Ela mesmo Sim. já se julga Uhum. e culpa. Sim, sem dúvida. E isso boicota ela mesma. Vai criando camadas de restrição para ela mesma. Exato. E o senso de não merecimento, porque às vezes a gente não Exatamente. consegue ligar as pontas, sente tudo isso de forma difusa, né? Então, eu me vingo ou sou desonesto, aí tapo isso para não sentir isso, aí sinto vergonha, essa vergonha me faz mal, e aí eu não posso ter consciência dela porque a vergonha é uma experiência ruim, como a gente falou, então eu tenho que ficar bem, e ao tentar ficar bem, eu até obtenho algo bom, mas daí eu não me sinto merecedor. E se eu não for voltando e sabendo a origem da vergonha e entrando um pouco nela, sem ficar preso lá, e me dando conta de que teve a ver com aquela desonestidade, teve a ver com aquele revide, com aquela vingança. Se eu não consigo ligar esses pontos, essa vergonha de fato não afrouxa e eu consigo expandir para uma qualidade de relação, de frequência mesmo, como a alegria, por exemplo, de forma mais genuína. Porque lá no fundo, eu sinto que não mereço, porque eu trapacei, porque eu fui indiferente com o outro, porque eu fui desonesto. A gente sabe, essas atitudes geram vergonha dentro da gente e constrangimento. E como produto, o sentimento de não merecimento. Então essa terceira eu acho que é bem importante, porque às vezes a pessoa já se trabalhou de várias formas, ela diz, mas não me sinto merecedor. Vamos pegar um exemplo grotesco, né? Internet. Dá problema com todo mundo, é verdade. Problema de internet dá com todo mundo e tal. Claro, Vivo e essas coisas assim, tudo. Mas eu queria, na verdade, era ter esse serviço e não pagar, entende? Lá no fundo eu quero isso aí e não quero ter que pagar. E essa é a minha desonestidade que eu quero, mas não estou disponível a contribuir. Não pago, atraso, tenho... Sabe, o tempo todo faz com que eu nem me dê conta que eu não me sinta merecedor de ter uma boa. E aí na minha casa, eu tento até nos moradores, daqui a pouco no grupo de WhatsApp, você tem um problema na internet? Só na minha que dá problema. E eu não me dou conta da atitude, que é que tu não está disposto a colaborar, ainda que tenha as suas questões, a internet e tudo, mas colaborar para ter isso. Tu não está disposto, tu está querendo ganhar sem colaborar com nada. Sim. Essa trapaça, por exemplo, cria um efeito como esse. Eu nem me dou conta que eu não me sinto merecedor de ter uma boa. Né? Esse é um exemplo, assim, mais grotesco, mas que tem a ver com um relacionamento, né? Assim como num relacionamento de casal, por exemplo, né? Eu tinha, e aqui também não é uma questão moral, né? Mas, por exemplo, eu tinha um paciente que ele fazia bastantes investimentos escondidos. Financeiros. Porque se não desse certo, ninguém julgaria ele. E se der certo, ele ficaria. Só que daí, para a mulher dele, ele nunca assumia. Ele só restringiu o dinheiro. E ainda que ela tivesse disposta a que ele contribuísse só com aquilo para casa, na hora que daí ela
ia dar afeto para ele, ele não se sentia merecedor. Por quê? Com Porque ele certeza. sabe a desonestidade e sabe que ele tem que estar fingindo e mentindo o quanto tem. E a pergunta tá, mas por que tu não compartilha com ela? Primeiro porque quando a gente se relacionou, eu tinha mais dinheiro que ela e eu tinha medo dela ficar com o meu dinheiro, entende? Uhum. Mas hoje em dia é muito mais de que eu faço um investimento errado, depois ela vai falar um monte, eu não quero me incomodar. Isso. E aí, como tu não consegue sustentar essa honestidade com ela, tem que estar o tempo todo se escondendo e mudando senha e banco. Toda uma atuação. Isso faz com que, como que eu vou conseguir receber dela o afeto que ela tem pra me dar? Sim. Eu até exijo, mas na hora que ela dá mesmo, eu não sustento, não suporto receber. Então, isso são exemplos, assim, Exato. bem concretos do quanto Uhum. nossa atuação e a nossa desonestidade, ou a nossa vingança, impedem que a gente possa também estar recebendo o melhor da vida. Sim. E expressando o teu melhor, né? Com certeza. Com certeza. É bem importante essa parte aí, porque isso eu acho que abrange, às vezes, muita gente, né? Aquelas que estão começando num processo de autoconhecimento, passam muito por isso. Sempre Sim. tem algum aspecto mais fake, né? Mais que tem essa enganação, vamos dizer assim. Isso. Né? Um auto-engano, né? Sim, muitas Na vezes verdade. isso. Eu não tenho total consciência, exatamente isso. Mas eu vivo a experiência disso internamente. Exatamente. E isso é restritivo. Tá restringindo a capacidade de ter prazer, viver. Né? Exato. Troca, expansão. Troca, expansão. Uma das coisas que dá pra perguntar assim pra pessoa que é, claro que não é tão proporcional assim, mas o nível de prazer e de fluxo que a vida não está existindo, que não está existindo na vida da pessoa, tem uma relação não estreita, mas muito direta com o quanto ela é capaz de revelar para o outro. O quanto ela é capaz de abrir, de sustentar a verdade. Então, para ela, mas para o outro, né? Então, se tem uma relação que eu não estou conseguindo ter uma relação de intimidade e uma relação prazerosa e de expansão, a primeira pergunta que dá para fazer é: o que o outro não pode saber de ti? Ou o que tu está escondendo do outro? Porque nesse lugar que tem um tapume, Sim. ali não tem relação. E aí, se não tem relação, não está tendo prazer, crescimento, expansão. Exatamente. Então, esse local do esconde e do fingir nubla a relação que a gente tanto anseia. Exatamente. Então, dá para as perguntas, se eu for investigando diretamente, assim, questionando o que eu estou escondendo, o que eu não estou mostrando, o que eu estou fingindo, seguem todas na mesma esteira. Sim. A resposta daí possibilita que eu já comece a me relacionar mais com isso. Sim. E daqui a pouco começar a estar em relação com o outro quando eu estiver com isso. Exatamente. Então. Até porque são aspectos que vão. São aspectos que você não te relaciona mesmo, são camadas, né? Sim. E com certeza, assim, a gente ser honesto, fazer esse movimento de honestidade é o que vai te trazer estar mais íntegro, né? É bem importante mesmo. Fazer a pessoa ir reconhecendo, né? Cada aspecto, né? Porque às vezes realmente ela passa pelo automático, ela não tem consciência. Não tem consciência. E aí que é o ponto, né? Se não há consciência disso, não tem como relacionar a causa dessa atitude com essa consequência. E se não há possibilidade de relacionar a causa dessa minha atitude com essa consequência, eu necessariamente vou me sentir uma vítima da pessoa com quem eu vou estar me relacionando. Então eu não me dou conta que essa atitude de esconder gera esse efeito tão indesejado que eu vou experimentar só na ponta depois. Exatamente, que é uma rejeição de certa forma, né? Com certeza. De não estar aberto a receber o melhor da pessoa e tu mesmo dá o teu melhor, né? Sim. Que passa em revelar, né? Passa por revelar a verdade.
E acho que nesses tempos a gente tem esse lugar de... Os segredos também, né? Os segredos são lugares que vão ampliando muito a nossa vergonha e essa densidade, né? Que é esse escondido que vai inflando, né? Inchando. Que não tem a ver com privacidade, Uhum. né? Com algo mais Genuíno, né? genuíno Quanto- e em que está crescendo e eu preciso cuidar disso Isso. antes de expor completamente e me sentir invadido, por exemplo. Mas desse segredo, disso que eu escondo e a vergonha que dá e o constrangimento em saber que eu tô fazendo isso. Uhum. É isso, meu caro. Tu tá falando, eu lembrei daquele livro Sob a Sombra de Saturno, Sim. que é um livro, né, do Jungiano, né? Uhum. Uma linha do Jung, que ele, um dos segredos, um dos aspectos, né, dos Uhum. homens é o segredo, né? É. De ele guardar muito as suas Muito. coisas, suas dores. Uhum. E isso se desdobra mesmo. Vai se desdobrando em pequenos comportamentos, pequenas comportamentos. atitudes e, enfim. Uhum. Esse é um dos aspectos que o homem precisa trabalhar, né? Pensando em homens agora, Sim, né? sim. Mas isso é do ser humano, né? Sim, Claro. sem dúvida. Mas lembrei do livro, porque Uhum. isso é um ponto que a gente olha bastante, né? O que eu tô escondendo aí, né? Uhum. Isso. Porque eu não sou capaz de assumir Assumir. e pra mim e daqui a pouco dar um passo a mais que é revelar pro outro. Isso Mostrar pode ser uma pro outro. morte pra mim, né? Isso. O que pode ser tão pior do que eu Uhum. revelar tal coisa, Uhum. né? Sim, é fundamental. Como atitude, eu acho que tem, já indo pro final, assim, daqui a... Uhum. Sim. eu acho que tem algumas atitudes, a gente falou um pouco no começo, mas agora algumas atitudes que ajudariam bem, já que a gente trouxe bastante desse tema, né? Que uma delas é conhecer os julgamentos que estão junto da vergonha. A gente poder botar no papel, isso é importante, Sim. pra gente poder começar a ver qual é o julgamento, né? Tenho vergonha disso, o que eu tenho medo que pensassem de mim? O que eu acredito, eu tenho certeza que vão pensar de mim. Ou o que eu penso de mim. Por isso eu não correria esse risco. Então isso, eu acho que pôr no papel os julgamentos, eles são uma boa forma de eu começar a perder o medo e a vergonha ter menos força de recolhimento em mim, né? A outra é mudança de comportamento mesmo, é começar a me experimentar, a revelar pequenas coisas nesse desafio para pessoas que eu tenho o mínimo de intimidade. Dizer coisas que eu tô guardando só para mim. Escolho um amigo, ou escolho uma amiga, daqui a pouco, em ambiente que eu me sinto seguro, em trazer pequenas revelações, porque isso vai fazendo em que eu vá criando elasticidade nesse campo de retração e rigidez e opacidade da vergonha. Vai ficando mais fluido, flexível, e aí eu vou expandindo e saindo dela com cada vez com mais facilidade, né? E não colapsando. Percebendo Esse é um que treino não é de uma comportamento. morte, né? Isso. Que não tá tão em perigo assim, né? Perfeito, porque assim como no primeiro julgamento, eu conhecendo o julgamento, eu fico com menos medo, mudando esse comportamento, experimentando ele, eu percebo que eu também sobrevivo. E isso vai me dando, então vai dando menos o medo de morrer, né? Exato. Então eu acho que esses dois comportamentos, tanto a revelação, pequenas revelações, quanto ter consciência dos julgamentos que tem por detrás das vergonhas, Sim. eles são duas formas bem didáticas e concretas Complementares, né? e complementares de eu poder estar experimentando um lugar de Avançar. mais vivacidade, espontaneidade nas relações, né? Sim. Porque daí eu vou conseguindo ser mais autêntico e estar mais Sem ali. dúvida. Sem dúvida. Deixamos a culpa pro próximo. Muito bem, vamos pro próximo. Ok. Sempre a gente tenta, né, falar tudo, mas Mas fica o que deixa precisa. fluir, né? Sim. Mas é assim mesmo, né? Tá ótimo. Fomos bem profundos em alguns pontos. Acho que foi bem bom, É um tema importante. importante. Não é tão palpável, mas ele é bem Isso, importante. ele Tá, é importante. tá em todos nós, né? Sim. De todas essas formas. Né? Sim. É Beleza. isso.